aqui a Escola Educare. Nós preparamos para vocês com carinho uma situação diferenciada, um aulão ao vivo, onde nós iremos pegar atividades aqui do dia a dia do zootecnista e passar para vocês algumas matérias que são discursadas ao longo do curso. Vem comigo e você vai se aperceber de alguns critérios especiais que a escola trata para os técnicos em zootecnia. Nós vamos, além de passar 3 temas importantíssimos aqui, discorrer sobre o profissional técnico em zootecnia, ok? Então, para isso, primeiramente eu vou me apresentar para vocês, para a gente ter essa conexão. Bom, meu nome é João Albuquerque Lopes, sou servidor de carreira do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA. Eu sou administrador, tenho ênfase em gestão rural pela Unitri. Estou mestrando em desenvolvimento regional pela Unialfa de Goiânia. Estou especializando em agronomia pela Faculdade Futura. Também estou especializando em docência do ensino superior pela Ucam Minas. Tenho pós-graduação, sou pós-graduado em gestão empresarial pela Unipac, novamente com ênfase no rural. Sou pós-graduado em educação do campo pela Ucam Minas. Tenho alguns cursos técnicos na área, ligados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao próprio MAPA, que é o curso técnico em mecanização agrícola, o curso técnico em psicultura pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o curso técnico em programa de aquisição de alimentos, o PAA, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e a CONAB, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, um curso técnico em programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, parceria com o MAPA, e também um curso técnico em integração lavoura, pecuária e floresta, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bom, zootecnia, né? Um nome bonito, né? Um profissional altamente necessário ao mercado de trabalho. Vamos lá. Ao zootecnista, ao técnico em zootecnia, não cabe somente aquela coisa de tratar com a lida com os animais, seja da parte de sanidade, seja da parte fisiológica, não. Tem muito mais coisa atrás do curso técnico em zootecnia. Desde profissional de zootecnia, a gente vai observar isso, tá? Lógico que você tem que ter esse carinho, esse amor pelos animais, porque você vai acompanhar a evolução desses animais, sejam eles silvestres, sejam eles de criação, sejam eles para criação, para confinamento, ou até para reprodução. E aí estão os 3 temas que a gente vai ver com carinho para vocês, e eu peço a interação de vocês comigo, tá? Entre aí, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Entrem comigo, vamos fazer essa conexão e vamos levar adiante esse papo aqui gostoso nesses próximos 27 minutos agora, né? Vamos lá, então a gente vai discorrer sobre o campo de atuação do técnico em zootecnia. E nós vamos falar, lógico, sobre DRS, Desenvolvimento Rural Sustentável. Por quê? Porque se ele tiver à frente alguma unidade produtiva, em alguma fazenda, com esse trato, com esse manejo, com os animais, com a alimentação deles, com a nutrição, com o acompanhamento, ele terá que entender de desenvolvimento com sustentabilidade. E um tópico importante, já entrando na seara da comercialização em si, de produto em si, a gente resolveu falar sobre a psicultura, que indubitavelmente é um nicho de ganho muito grande hoje. Vamos lá, o profissional técnico em zootecnia. O que faz esse caboclo? Vamos lá conversar sobre isso. O curso técnico em zootecnia forma profissionais que atuam na criação de animais domésticos e silvestres, colaboram nas atividades de planejamento e controle, elaboram, aplicam e monitoram programas de manejo preventivo, higiênico e sanitário, como eu disse, na produção animal, objetivando o quê? A melhoria da produtividade e da rentabilidade. Prestam assistência técnica e extensão rural na área de produção animal. Implantam e manejam pastagens, aplicando procedimentos relativos ao preparo e à conservação do solo e da água. Então, resumidamente, moçada, o técnico em zootecnia é o profissional responsável, né, por atuar na criação de animais domésticos e silvestres. Um técnico em zootecnia, ele elabora, aplica e monitora programas de manejo preventivo, higiênico e sanitário na produção animal. Ele objetivando, então, a melhoria dessa produtividade e rentabilidade. Esse é o resumo desse plano de alcance de atuação do técnico em zootecnia. Mas para entender
essa coisa de o técnico, da criação, do manejo preventivo, da nutrição, da lavoura, ele tem que entender da cadeia produtiva. E é uma das matérias, inclusive, que fazem parte da ementa do curso. O que é o agronegócio, né? Então, aqui para a gente entender, eu tenho um esboço, mas eu preciso aqui desenhar para vocês rapidinho, de uma forma rápida, como é que funciona uma cadeia produtiva mais indistintamente. Nós temos aqui uma grande unidade produtiva, né? Uma UP, ou Fazenda Propriedade Rural. Nós temos aqui, né, as entradas da porteira. Ou seja, nós temos 3 fases: o antes da porteira, o dentro da porteira e o depois da porteira. Essa chegada de insumos, ela faz um relacionamento com esse mercado externo. Eles trazem insumos, trazem alimentos, trazem nutrientes que chegam até você para que você possa acondicionar, para que você possa fazer o balanço, fazer o controle de estoque, controle logístico até da saída e da entrada, né? Tudo isso você vê nesse curso, com propriedades das matérias serem parceladas, terem a própria linha de conduta para cada um desses assuntos. Mas você tem que aprender o seguinte, que toda e qualquer unidade produtiva, toda fazenda, ele tem que ter uma área de preservação permanente. Professor, o que é isso? Perguntaria o Joãozinho. Joãozinhos para os alunos que me conhecem, né? O Joãozinho sempre participa das minhas aulas. Sempre está ali, perguntando o que vocês me perguntam. Até agora não surgiu pergunta, eu estou esperando. Estou esperando para a gente conversar, tá? É um prazer para mim a gente fazer essa interação. Então, a área de preservação permanente é uma área que você tem que deixar ali. Por quê? Porque é uma área de mata nativa, geralmente tem uma fonte, tem uma fonte de água, né? Você tem ali vegetações típicas que precisam serem mantidas para todo o ecossistema, para aquela biologia daquele local específico. Ali não se mexe, por força de lei, está lá no Estatuto da Terra e está no novo Código Florestal, tá? 20% dessas áreas também, sem ser área de preservação permanente, ela tem que existir uma famosa reserva legal, 20%, seja dentro da propriedade ou fora dela, é a chamada reserva legal. Ali você tem que ter 20% de mata nativa que você também não pode mexer, sob o crivo de atuação dos fiscais do IBAMA e outros órgãos característicos ao município, ok? Dito isso, nós temos lá a sede da fazenda, lógico, e temos todo um criatório, podendo ter dentro dessa fazenda uma agroindústria ou não. E aqui vem toda uma logística de distribuição para um centro atacadista e para o varejo. Então, todo esse complexo, chamado cadeia produtiva, ele é o responsável por todo esse processo logístico, né, de chegada de insumo, de tratamento de um produto, da produção, seja animal, seja vegetal, seja mineral, né, e depois isso sai ao mercado para o consumo. Então a gente pode ver que ali nós temos ali o antes da porteira, o dentro da porteira e depois da porteira. Professor, eu só posso me explicar, me entender com dentro da porteira? Negativo. O profissional de zootecnia, como eu disse, por causa dessa logística, esse olhar holístico, ele precisa entender do antes, do dentro e do depois. E nós vamos especificar isso, vai ficar mais claro para vocês ao longo dos próximos slides, ok? Vamos lá. Primeira coisa, ao profissional técnico em zootecnia, ele tem que entender um pouco de informática. Ele tem que fazer os levantamentos e tem que colocar ali para fazer o acompanhamento da produção, dos nutrientes, do estoque produtivo, do que tem para chegar, do que tem para sair, da evolução dos animais. Então ele tem que entender um pouquinho de informática, tá? Bem como, né, vocês podem observar aí, que ele tem que entender de contabilidade rural, ele tem que entender de matemática financeira, ele tem que entender aqui, ó, né, a gente está vendo essa plantinha aí com as moedinhas em volta, ele tem que entender de macro e microeconomia, ele tem que entender desse ambiente, do PIB, né?
Ele tem que entender também ali embaixo, ó, de acompanhamento do animal, desde do rastreamento, né, que a gente diz, desde o seu nascimento até o seu embarque, ou, quiçá, a sua genealogia através de criação de touros reprodutores, exemplo, né, como é feito aí pelo Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. E aqui do lado tem essa senhora aí, anotando aí, né, uma máquina agrícola ali, ele tem que entender de mecanização e ele tem que entender de mercado futuro, de bolsas e valores e dos valores das commodities, das principais commodities, bem como da arroba do boi gordo, da arroba do suíno e etc. Né? Então, para vocês verem, aliado, é lógico, com o amor que ele tem que ter pelos animais, né? Tem que ter essa parte de higiene para com os animais, ele tem que gostar desse manejo, desse trato, além do manejo sanitário. Ele tem que olhar a questão também das vacinações, período correto, né? Tem que estar lá no Instituto Mineiro de Agropecuária, tem que fazer aquele entrelaçamento ali com o colega Joel, né? No caso ali da cadeia produtiva, tem que ir no Instituto Estadual de Florestas, qualquer corte que ele for fazer. Então, o zootecnista tem que entender. Ele não pode ser alguém incipiente lá, né? E chegar lá e só trabalhar. Ele nem daria conta. Por isso é necessária essa formação. Também o trato alimentar, né? Com as principais fontes aí de nutrição animal, os nutrientes que vão fazer a engorda. O crescimento, toda essa evolução das aves, por exemplo, tem que ser acompanhadas bem de perto, a perda que está havendo, né? O que está acontecendo, o estresse, cuidar do estresse do animal, né? Se o confinamento ali também impróprio, está existindo algum processo ali que está deixando-os, né, estressados, aí vai influenciar diretamente na carne, né? Não só na avicultura, como na bovinocultura, hoje existe o abate humanitário, que é uma outra coisa, mas só para dar um enfoque, tudo começa aí nesse sistema de criação do animal. Bom, uma coisa interessante para vocês, foca aqui em mim, uma coisa interessante. A Educar, eu propriamente, à frente dessa matéria, como é uma coisa que a gente gosta enormemente de fazer, a gente não fica só trabalhando teoria em sala de aula, não. Negativo. Nós fazemos as visitas técnicas, tá? Tá aí uma visita recente com os técnicos recém-formados, né? Tá aí conosco aí, ó. E a gente foi fazer uma visita numa atividade de agropecuária e de piscicultura, tá? Tá aí a meninada aí que sempre a gente coloca aí na rede social, interage, né? Com relação a lá, tá? A gente foi numa fazenda de piscicultura, eles manejaram, viram, chegaram até o tanque-rede, né? Fomos até também uma fazenda com a produção de bovinos de alta qualidade. Então a gente sempre está indo em propriedades rurais e fazendo esse compasso entre aula teórica e aula prática, o que é necessário, extremamente necessário. Campo de atuação do técnico em zootecnia, vamos lá. Bom, ele pode se inserir nas propriedades rurais, tá? Nas empresas de nutrição animal, nas empresas de assistência técnica, de extensão e pesquisa, clínicas veterinárias, cooperativas agropecuárias, ok? Aí temos ideia aí da Copercitros, sempre empregando técnicos em zootecnia, né? As ideias aí das empresas que trabalham com vacinação, sal mineral, vacinas, né? As casas agropecuárias. As Emateres, né, que são as empresas de assistência técnica e extensão rural, a proposta aqui na pessoa que eu mando um abraço, do Leondir, aqui em Uberlândia, né? Temos aí uma grande chance. Esse, porém, já é via concurso público, ok? Temos também o Ministério ao qual eu me orgulho de trabalhar, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse também é através de concurso, mas sempre tem o cargo para o profissional de zootecnia, de curso superior, e para o profissional técnico em zootecnia. Sempre, todos os editais que eu vi até hoje, não é só de fiscais sanitários, não. Tem um papel lá pronto, os cargos para o técnico em zootecnia e para o bacharel zootécnico. Temos aí a Cargill também, que é outra grande empregadora na região, né? Enfim, tem uma gama de empresas aí que precisam de vocês. Vem para cá estudar conosco, vem se formar, vem se habilitar. Eu não estou ouvindo pergunta até agora.
Cadê a meninada? Vamos interagir aqui, vamos perguntar, vamos conversar com o professor Ronaldo e com o Joãozinho. Agora meu Zé Carabina aparece aqui também, e ele aproveita bastante. Então vamos lá, vamos falar, moçada, agora de desenvolvimento rural sustentável. Professor, por que falar disso? Porque simplesmente, é o que eu falei no começo, não adianta você se inteirar, você estudar sobre um contexto de biologia, zoologia, né? Fitologia, estudar sobre os vegetais, sobre os animais, sua estrutura, seu manejo, os nutrientes, etc., se você não saber que você tem que cuidar daquele lugar que te dá isso. É a terra e as futuras gerações, né? E o trato para que essa terra continue produtiva, para que esse gado continue sendo bem tratado, porque essa terra lhe dá, porque esse pasto, esse pastejo é favorecido por um trato que você faz com carinho. É isso? Então, o desenvolvimento rural sustentável está bem escrito nessa figura aí, ó. Lá na cidade, as pessoas querem fazer o crescimento vertical, né? Eles estão interessados em crescimento vertical, em moradia, mas eles se aglomeram. Nós temos que plantar, nós temos que criar animais para que chegue a alimentação até eles. Então, isso tem que ser feito com carinho. Essa figura, eu gosto bastante dela. Essa figura, ela é emblemática, Jesus, pelo seguinte... Porque ela demonstra esse carinho que você tem que ter, essa figura, por essa questão ambiental. Olhem para essa figura que eu vou mostrar para vocês agora. Isso é a realidade. Nosso planeta, ele precisa que todo esse ecossistema, essa maravilhosa bênção de Deus que nos foi dada, chamada terra e água, sejam conservados. Ok? Aí tem outros processos também, como mandala, né, que usa esses círculos concêntricos, e cada cultura anterior ao círculo, até chegar no meio, ela é protetora da cultura seguinte. Os animais do lado de cá, eles estão em áreas arborizadas, com um pastejo que não está apto a receber nenhum tipo de defensivo agrícola mais arriscado, porque a mandala, ela não favorece a chegada de percevejos, né, de pragas que não só atrapalham os vegetais, como a todos os semoventes e até animais semoventes, que eu digo, são os animais de carga, né, contabilmente falando, que são usados na tração ali da fazenda. Hoje até nem são muito usados, mas continuam sendo tidos como semoventes. E os animais de reprodução, ou animais de engorda, né, para abate futuro, ou animais até de esportivos, né, como alguns aras dentro das fazendas. Bom, e para a gente entender essa história do porquê da preocupação com a questão do meio ambiente, a gente tem que passar sob o crivo de entender que a história, a Revolução Industrial, ela aconteceu nas cidades e deu aquela vontade das pessoas da área rural se migrarem para lá. Pô, vou para a cidade, lá tem cinema, né? Lá tem curso de medicina. Então, a sucessão rural, as pessoas que estavam ali, os filhos dos fazendeiros, começaram a querer migrar para a cidade. E a dificuldade, a falta de assistência técnica, extensão rural, a falta de matérias naquela época, levou a um processo chamado Revolução Verde, né? Porque olha só o que aconteceu. A gente pode olhar nessas figuras aí, ó, e tem uma ali que é para você parar, ver e pensar mesmo, né? Que as mulheres lá, os produtores rurais, deixaram de colher, né, o seu alimento para colher lixo lá nas cidades, né? Foram formadas, é o êxodo rural, famoso e famigerado êxodo rural. Formaram-se as favelas, né? E o homem do campo, a busca de melhores oportunidades, por falta de assistência, por falta de educação no campo, eles migravam para as cidades, né? Foi o início da Revolução Verde, o Exército ajudou nisso, porque a gente começou a ficar com medo da insegurança alimentar. O que é isso, professor? É a questão de você não ter alimentos produzidos suficientemente para conter a grande demanda por alimentos da população. Não é isso? E todos os países estavam nesse norte. Então, modernizar esse meio rural foi necessário. Isso significou intensificar a produção e aumentar a produtividade, mas estreitando essa relação campo-indústria com o quê? Com o meio ambiente, que é extremamente necessário, tá? Então aí nós temos uma ideia aí da quantidade lasciva de químico, né, usado. Porque à medida que foi avançando o tempo, a monocultura ganhou grande espaço.
Professor, o que é monocultura? Uma cultura só no que tange a agropecuária, né? Você plantar, por exemplo, só o café, só a soja, só o tomate. Então, as pragas vão até esses bilhões de hectares aí. Não tem como. Para eles, vindo ali, é propício demais chegar ali e atacar. Então, o uso de defensivos é preocupante, é extremamente preocupante. E vou contar um caso para vocês, futuros zootecnistas estão me assistindo, internautas interessados no assunto, né? Amigos aí, em suas casas, né? Um abraço a todos. Vou mostrar para vocês um caso típico, ó. O caso de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Professor, o que é isso aí, professor? O leite está contaminado? Sim. Aconteceu uma mudança do vento, da roda dos ventos, né? E o vento daquela pulverização aérea foi tocada para a cidade de Lucas, lá no Mato Grosso. Lucas do Rio Verde. E automaticamente houveram muita morte de idosos, pessoal com imunodeficiência, aidéticos, vários adultos deram diarreia, né? Constipação intestinal. E aí o pessoal da cidade procurou o FMT em Cuiabá para que eles fizerem uma pesquisa. E foi, infelizmente, diagnosticado que tinha glifosato no leite materno. Professor, como é que pode isso? Porque o lençol freático foi contaminado. Então, quer dizer, a gente avançou, mecanizou, mas o homem, produzindo alimento, começou a produzir doença. Então, por isso, o desenvolvimento rural sustentável foi colocado aqui para vocês, futuros zootecnistas, ok? E, lógico, a gente tem que falar em agroecologia, que é uma parte importante para esse ecossistema, esse sistema, né, chamado sistema produtivo, seja cerceado de razões óbvias de controle sanitário, de controle de poluentes, de controle de pragas, mas também com controle dos nossos lençóis freáticos, da nossa água, da nossa terra, etc. Por quê? Gente, o meio ambiente preservado, junto à agropecuária de precisão que a gente tem, ele é importantíssimo. Aqui nós podemos ver lá, ó, GPS, né? Nós podemos ver o uso de satélites, de celulares, smartphones com sistemas de gerenciamento e de gestão. Então nós podemos ver ali o rastreamento. Um touro, desde o nascimento dele, tem como você colocar lá na auréola um código de barras. E onde seca, a hora no embarque, a hora de chegar no frigorífico, tudo, vai ter a fazenda que esse touro nasceu, né? A fazenda que ele viveu, onde ele foi alimentado, com que tipo de ração, e vai ver o histórico dele antes da compra, ok? E até depois disso, com certeza, no ato da carne em si está pronta para consumo no mercado. Por quê, professor? Porque todas as fazendas hoje, elas buscam selos de certificação como o 14001. A ISO 14001 está ligada ao meio ambiente, essas tratativas ambientais que devem existir, e você, profissional zootecnista, vai ter que entender delas para ajudá-la na fazenda que você for prestar seus serviços profissionais, seja trabalhando ou seja dando consultoria, porque é uma outra parte também. Você pode trabalhar para outrens ou pode ter seu próprio CNPJ e trabalhar dando consultoria no mercado. E que tem mercado, tem e muito. Sabiam? Conecta aqui comigo, pessoal. Vamos lá, façam perguntas para a gente incorrer em estar mais à frente com vocês aí em alguns tempos, tá? Aí tem uma ideia da fazenda aí, ó, que é a Fazenda Planorte, lá no Mato Grosso, que eu conheço, certificado. Isso aí, eu trato com os animais, a higiene, a sanidade, é tudo acompanhado, segurança lá na fazenda, tudo tem placas de sinalização, tem rastreamento de todos os animais bovinos, equinos, suínos, tem aves também. Então, é uma coisa assim que a gente fala, nossa, é realmente gratificante ver essa gestão rural, esses zootecnistas estão à frente do seu tempo e fazendo a coisa certa. E por último eu vou falar com vocês sobre uma atividade em si, uma atividade que ela agrega, é uma atividade altamente rentável. Por quê, professor? Porque você produz vários animais em pequeno espaço, que é a piscicultura, né? A aquicultura como um todo, que engloba também o camarão de água doce, além dos peixes de água doce, né? Mas no que tange a nossa região aqui, a piscicultura hoje, indubitavelmente, é um grande negócio. Se for fazer integração com os frigoríficos, então a coisa fica tranquila. Porque olha só, vejam só,
o frigorífico traz os alevinos para vocês, traz a nutrição, né? Traz ali o alimento a esses peixes. Você só tem o trabalho de colocá-los, acompanhar o crescimento, cuidar do pH da água, cuidar da salinidade da água, da temperatura dessa água, e depois o frigorífico volta, você faz a despesca. Joga no caminhão, recebe o dinheiro e pega novos peixes. Aí a questão de crescimento desses alevinos, passam por juvenis, peixe adulto, etc. Você vai acompanhando, o técnico zootecnista vai acompanhar com todo um planilhamento desse processo, porque senão você se perde, né? Porque tem uns que tem um crescimento um pouco diferente. Mas sem dúvida, a tilápia africana, que é essa, né? Aqui, ó, na mão desse senhor, ela é com certeza a espécie mais ideal. Mas também usa-se o tambaqui dos nossos rios e o pacu. Mas a tilápia, essa matriz africana, é sem dúvida que consegue mais resultado quando em confinamento, quando em pequeno espaço. Ela realmente tem pouca mortandade, alta produtividade, alta engorda. Então você trabalhou certo, você tem o seu produto final com tranquilidade. Nós temos várias maneiras de cuidar, de trabalhar com piscicultura. Duas delas, as principais utilizadas na nossa região, é o tanque escavado, né? E o tanque rede. Eu vou mostrar para vocês. Agora, acontece que no tanque escavado, você tem, enquanto que num tanque rede você tem uns 200 quilos de peixe, num tanque desse aí que precisa de aeração, você precisa colocar eletricidade, você tem um custo maior. Então, num tanque rede você tem uns 200 kg de peixe, num tanque escavado desse você vai ter apenas 2 kg, ou seja, a proporção é essa mesmo. É 100 vezes maior a produção num tanque rede do que um tanque escavado. Lembrando que os tanques redes, eles podem ser fixos. Essa coisa de falar gaiola não é tão certo. Muita gente fala aqui na área rural, minhas gaiolas e tal. Não, gaiola é quando ela é fixa, feita de madeira branca, né, lastreada, e com as boias flutuantes ao redor. Agora o tanque rede não, ele é de um material flexível, fácil de manejo, de colocar, tirar, colocar de novo novamente, mudar o local. Se está com um pH indesejável ali, você muda um lugarzinho, muda para cá, muda para lá, e você consegue melhor produção, né? Aí está aí a tilápia, aí, o nosso modelo em vista, aí, a nossa grande produtora, com vários prêmios, né? A tilápia, sem dúvida, né, os frigoríficos têm uma carne fácil de lidar. Nós estamos até vendo outro tipo de peixe aí, mas é mais para a gente ter essa ideia dos frigoríficos, né, do tanto de mão de obra direta e indireta que ela fornece para a região, né. Aqui, inclusive, quase que nós tivemos um frigorífico de peixe. Não vou entrar nisso porque eu estava à frente do processo, é uma pena que isso não foi para frente, mas a gente luta aí com pessoas aí que um dia a gente vai ter, se bem que já tem um em patrocínio, mas seria fantástico se Araguari pudesse ter o seu polo de piscicultura, pudesse ter o seu frigorífico aqui, né? Mas mesmo assim, sem ter parceria com o frigorífico, ainda assim é uma atividade altamente lucrativa. Aí o embalo dessa carne, né, rica em ômega 3, que é o bom colesterol, e outras coisas. Da tilápia se aproveita tudo. Eu vou mostrar para vocês. Olha lá, o volume de peixe criado no sistema de tanques redes cresce cada dia mais. A expansão da atividade está relacionada principalmente ao fator de que esse tipo de criação permite ao produtor ter maior número de peixes no menor espaço, reduz custos e aumenta a rentabilidade. Numa comparação com a piscicultura tradicional, né, desenvolvida em tanques cavados, como eu falei para vocês, a produtividade do sistema de tanques redes é 100 vezes maior, conforme a gente disse, né? Eu posso obter 200 kg de peixe por metro cúbico de água, numa represa convencional isso cai para apenas 2 kg, ok? Para dar início à atividade é muito simples, né? Vocês precisam ter um bom projeto, bem definido, e aí entra o papel do técnico em zootecnia, né? Para auxiliar, para dar consultoria lá ao profissional da fazenda, da unidade produtiva rural, e principalmente legalizado. Para usar essas águas de rios e represas é preciso, antes de tudo, de autorização da Agência Nacional de Águas, né, da ANA, da Marinha, né, seja água salgada, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, que é o IBAMA. O motivo dessa burocracia, pessoal, poxa, é extremamente necessário, porque incentiva a produção profissional controlada, né,
com desenvolvimento rural sustentável. Todas essas medidas servem para evitar a criação clandestina e predatória de peixes, porque se a pessoa não souber, ela vai inclusive ferir ao meio ambiente, porque a limpeza, o processo de pesca na hora certa, de busca tudo isso tem datas específicas. Você não pode lá em meio à defesa, em meio da época de procriação deles, estar entrando, ok? Tá aí, para finalizar, eu mostro para vocês aí uma boa tilápia, né? Você pode servir ao molho, assada, e ela tem uso medicinal rapidinho também, para a indústria de calçados, tripa, graxarias, adubos e fertilizantes, né? A pedra da tilápia, quando colocada, ela tampona a ferida, porque ela tem propriedades cicatrizantes, causa um verdadeiro pastrão, né? Tá aí, ó, uma queimadura de 2º grau, tratada. Coloca em foco essa tela para mim, para a moçada ver, ó, que é muito utilizado hoje na medicina, né? Queimadura de 2º grau, tratada aí com o couro da tilápia. A medicina hoje está evoluindo e a tilápia realmente tem essa condição. Para bolsas, calçados de couro, né? Aí, ó, botas, cintos, pulseiras, chapéus. E é isso. E eu conto com você, internauta, para você vir aqui para o Educare, para você matricular isso aqui no curso técnico de zootecnia. Esteja aqui comigo. Vem com a gente. Vamos fazer você se inserir no mercado de trabalho. Vem. Até uma próxima.